Bom dia, professor. Nosso tópico é grafos e nossa equipe é formada por Alex Júnior Pereira, Leonardo Henrique de Mello, por mim, Paulo Eduardo Paes Salomão e por Rafael Fernando Tresoldi Iano. Grafos são estruturas matemáticas que representam relações entre objetos. Essas estruturas podem ser uma ótima maneira de visualizar um problema. Uma molécula pode ser representada através de um grafo, por exemplo, ou uma rede de um sistema elétrico. Bem, agora eu vou falar sobre os conceitos básicos de grafos. Um grafo é uma estrutura muito útil para a resolução de vários problemas. É basicamente um conjunto de pontos e arcos interconectados. Em problemas reais, a gente pode pensar nos vértices como cidades e nos arcos como rodovias, por exemplo. E um dos problemas resolvidos pela teoria dos grafos seria o caminho mínimo entre duas localidades. A representação formal de um grafo ou representação matemática é por meio de uma tripla ordenada com um conjunto de vértices V, com um conjunto de arestas A e por uma função que associa uma aresta a dois vértices. A representação gráfica é desenhar um grafo utilizando pontos e linhas. É uma representação muito útil porque dá para ver o problema de maneira fácil, porém não é muito confiável porque dois grafos diferentes podem ser o mesmo seguindo a tupla ordenada. Ou ainda, ele pode ser um grafo com rótulos diferentes. E então é o mesmo gráfico, a mesma função de transferência, só que escrito de uma maneira diferente. E aí neste caso a gente chama ele de isomorfo. Aqui são alguns conceitos básicos para a gente começar a entender a teoria dos grafos. O primeiro conceito são arestas paralelas, que são arestas que possuem os mesmos extremos. O multigrafo é um grafo que possui arestas paralelas e loopings. Um grafo simples é o que não contém nem arestas paralelas e nem loopings. Um pseudografo é um grafo que contém pelo menos um looping no seu interior. Já um grafo reflexivo é um que contém todos os vértices que têm loopings. O grau de um vértice é a quantidade de arestas que tocam ao seu redor. Um grafo carregular é um grafo em que todos os vértices possuem o mesmo grau. A ordem de um grafo é a quantidade de vértices que existem dentro do grafo. O tamanho de um grafo é a quantidade de arestas que estão dentro do grafo. Um grafo trivial é um grafo que possui apenas um vértice. Um grafo vazio é um grafo que possui um ou mais vértices, mas não possui nenhuma aresta. Já um grafo nulo é um grafo que não possui nem vértice nem arestas. Subgrafo é um conjunto de vértices e arestas dentro de um grafo maior. Um caminho é um conjunto alternado de vértices e arestas de um ponto a outro dentro de um grafo. O comprimento de um caminho é a quantidade de arestas presentes dentro do caminho. O ciclo é um caminho fechado partindo de um vértice, percorrendo outros vértices e voltando para ele mesmo. Um grafo rotulado é aquele que contém diversas informações associadas às suas arestas. E os grafos ponderados são aqueles que possuem peso em suas arestas. Agora a gente vai para uma classe específica de grafos, são os grafos planários. Um grafo é dito planar se pode ser desenhado sem que suas arestas se cruzem de alguma maneira. Os grafos planares correspondem à fórmula de Euler, que relaciona os vértices, as arestas e as áreas internas. É um conceito bastante útil para mapas, por exemplo. Os grafos orientados são aqueles que as arestas têm direção. Então, o que muda de um grafo não orientado é que a função de transferência agora associa dois vértices numa tupla ordenada, em que x é o vértice de onde a aresta sai, que seria o vértice emergente, e y seria o vértice aonde a aresta chega, que seria incidente. Neste caso, o vértice possui dois graus diferentes, o de entrada e o de saída, que seria a quantidade de arestas que chegam no vértice e a quantidade que saem. As terminologias em grafos orientados, basicamente é praticamente a mesma coisa. A gente adiciona também o conceito de alcançável, que seria se um vértice é possível ser alcançado partindo de outro vértice, de qualquer outro vértice dentro do grafo.
Aqui existem alguns tipos específicos de grafos orientados: o fortemente conexo ou forte, unilateralmente conexo ou unilateral, o fracamente conexo ou fraco. O fortemente conexo é, por exemplo, se a gente tomar um vértice A e um vértice B, existe um caminho entre o vértice A e o vértice B de ida e um caminho de volta do vértice B para o vértice A. Unilateralmente conexo seria tomando os mesmos dois vértices A e B, existe um caminho de ida de A para B, mas não existe um caminho de volta de B para A. Agora o fracamente conexo seriam tomando três vértices, A, B e C. Você teria um caminho de A para B e um caminho de C para B, mas não teria um caminho de A para C, por exemplo. Nesse caso, a gente tem semicaminhos, então o grafo é fracamente conexo. Aqui existe a representação computacional, que seria como armazenar o grafo para realizar os algoritmos em cima do grafo. A primeira delas seria basicamente utilizando a notação matemática, que seria colocar conjuntos de vértices e arestas e a função de transferência. Porém, isso não é muito utilizado porque possui baixa eficiência de execução. Aqui a gente já começa na matriz de adjacência. O que é uma matriz de adjacência? É uma matriz em que as linhas e as colunas representam os números dos vértices contidos dentro do grafo. Por exemplo, aqui a gente tem esse grafo e aqui sua matriz de adjacência. Pegando o vértice 1, a gente vai na linha 1 e verifica que na posição 3, que representa o vértice 3, existe uma conexão, uma aresta. Então aqui existe um arco saindo de 1 para 3, mas não existe um arco de 3 para 1, que seria a linha 3, a posição 1. Então, basicamente, a posição da aresta indica a conexão de um vértice ao outro. A matriz de alcançabilidade é uma matriz que indica se a partir de um vértice você consegue alcançar outro seguindo as orientações das arestas. O algoritmo de Warshall possibilita a obtenção de maneira prática dessa matriz, porque é bem complicado teoricamente. Aqui o algoritmo está representando o que ele faz, mas a gente não vai aprofundar muito porque é basicamente apenas uma revisão. Existe além disso a representação linear da matriz de adjacência. Porque se a gente tomar um grafo não orientado, um grafo normal, a gente vê a duplicação da matriz triangular inferior para a matriz triangular superior. Então, basicamente, a representação linear é pegar as linhas e colocar de maneira sequencial dentro de um vetor. Então, a gente economiza espaço de memória e processamento. Além da matriz de adjacência, existe a matriz de incidência, que é também bastante utilizada. Nesse caso, a matriz de incidência, as linhas representam os vértices e as colunas representam as arestas, como é mostrado aqui no exemplo. Se a aresta sai do vértice A, a posição A1 tem o valor 1. E se a aresta chega no vértice, por exemplo, no vértice B aqui, que a aresta 1 está chegando, ela vai receber o valor de menos 1. Basicamente é repetir isso para todos os outros vértices e fazer a matriz de incidência. Agora entraremos no tópico de árvores. Na teoria dos grafos, árvore é um grafo conexo e sem ciclos. Isso quer dizer que toda árvore é um grafo, mas nem todo grafo é uma árvore. Algumas considerações antes de começarmos. Uma floresta é um conjunto de árvores, e uma árvore com um único vértice é uma árvore degenerada. Enquanto o grafo não possuir ciclos, ele será uma árvore, ou uma floresta. Afinal, floresta não precisa ser conexa, só precisa ter um conjunto de árvores, mesmo que seja um único vértice. O primeiro tópico que falaremos de árvores será a árvore geradora. Em um grafo G, se tivermos uma árvore que conecta todos os vértices de G, então essa árvore é dita geradora. Na figura de exemplo, todos esses grafos A são árvores geradoras, portanto é possível ter várias árvores geradoras de um único grafo.
Como os grafos podem possuir pesos nas arestas, uma árvore geradora mínima e máxima é uma árvore a qual a soma de suas arestas são o valor mínimo e máximo possível a ser gerado de uma árvore geradora. A seguir estudaremos os algoritmos mais conhecidos para encontrar árvores geradoras. O primeiro algoritmo ordena as arestas em pesos e vai deletando arestas que não desconectam o grafo, até conseguir a árvore geradora. O problema desse algoritmo é descobrir se as arestas não desconectam o grafo. É muito custoso computacionalmente, então esse algoritmo não é muito utilizado. Veremos outros algoritmos melhores. Vale ressaltar que diferentes algoritmos podem gerar árvores geradoras distintas, porém com a mesma soma de pesos das arestas. Afinal, é possível ter diferentes árvores geradoras mínimas para o mesmo grafo. No algoritmo de Prim, em vez de apagarmos a aresta, adicionamos. Começamos em um vértice qualquer, pegamos a aresta que conecta a árvore que estamos criando de menor peso e adicionamos o vértice e a aresta que ela conecta. Fazemos isso até terminarmos de adicionar todas as arestas. É como se estivéssemos pendurando arestas no gráfico que estamos fazendo. Ficará mais fácil mostrar depois de um exemplo. Primeiro escolhemos um vértice aleatório. No exemplo, escolhemos o vértice 1. Agora checamos qual é a aresta de menor peso que conecta esse vértice. A aresta é de peso 1. Então adicionamos a aresta de peso 1 e o vértice que ela conecta, no caso o vértice 2, a árvore geradora que estamos criando. O próximo vértice pode ser tanto o vértice de número 3 ou 4, porque ambos se conectam também com peso 1. Escolhemos o vértice 3 por seu número vir antes, dependerá da implementação do algoritmo. Apesar de termos acabado de adicionar o vértice 3, o próximo vértice a ser adicionado será o vértice 4, que se conecta ao vértice 2, afinal ele é de menor peso. Assim como podemos ver, precisamos checar todos os vértices conectados à aresta do subgrafo que estamos criando, da árvore geradora, e não somente o vértice que acabamos de adicionar. Sequencialmente adicionamos o vértice 5 pela aresta menos 2 e o vértice 6 pela aresta 1. O algoritmo de Prim não é muito melhor do que apresentado anteriormente. Enquanto o primeiro algoritmo começa complexo e vai ficando mais simples conforme vai chegando no final, o de Prim começa simples e vai ficando complexo chegando no final, porque o número de arestas vai aumentando. Podemos adicionar um controle de arestas para não ficarmos analisando as mesmas arestas sempre. No algoritmo de Prim colorido, removemos da análise todas as arestas que não convém mais ser analisado. Colorimos as arestas de verde quando queremos analisar essas arestas, de azul quando adicionamos essa aresta e vermelho quando não queremos mais analisar essa aresta. Novamente mostrarei um exemplo para ficar mais fácil. Escolhemos um vértice aleatório. No exemplo, escolhemos novamente o vértice 1. Agora adicionamos todas as arestas que conectam a esse vértice a uma lista possível de arestas, ou seja, colorimos elas de verde. No exemplo, as arestas coloridas de verde foram a de peso 1 e 3. De todas as arestas coloridas de verde, qual de menor peso? Então, adicionamos a aresta de menor peso, no caso a de peso 1, ao subgráfico que estamos criando, ou seja, pintamos ela de azul. Agora, pintamos de verde todas as arestas que conectam ao vértice 2, porque ele foi o último vértice que adicionamos ao subgrafo. Nesse caso, tem um porém. Já existe uma aresta que conecta o vértice 3, então temos que analisar qual das arestas tem o menor peso. Descobrimos que a aresta de peso 3 que conecta ao vértice 3 é maior do que a aresta de peso 1 que conecta o mesmo, então a aresta mais pesada será pintada de vermelho, ou seja, não queremos analisá-la mais. Ao mesmo tempo, se analisarmos todas as arestas verde, percebemos que a de peso 1 é a menor, então ela será pintada de azul. Agora, pintando todas as arestas pretas que saem do vértice 3 de verde, percebemos que já existia uma aresta verde que conectava o vértice 5. E entre as arestas que conectavam, a de menor peso é a aresta que conecta o vértice 3 e o 5. Então pintamos a aresta que conecta o vértice 2 e 5 de vermelho. Em seguida, tanto faz a aresta que adicionarmos. Ambos são de peso 2. No exemplo, foi pintada a aresta 3 e 5. Marcando todas as arestas que saem do vértice 5, percebemos que existia uma aresta de peso maior chegando no vértice 4. Então essa é pintada de vermelho. A próxima aresta pintada de azul seria a de peso menos 3. E por fim a aresta de peso 2. No exemplo, a aresta de peso 3 seria pintada de vermelho, mas como todos os vértices já foram adicionados ao subgrafo, então o algoritmo termina. No algoritmo de Kruskal não penduramos vértices como no algoritmo de Prim, e sim penduramos a aresta. Ao contrário do primeiro algoritmo, não removemos as arestas e sim adicionamos, e em vez de checar se o grafo continua conexo, checamos se a aresta a ser pendurada não gera ciclo.
Ao trabalhar com grafos, é comum se deparar com problemas que precisam determinar algum percurso. Dentre estes problemas, existe, por exemplo, de achar o caminho mínimo entre dois vértices, que possui diversas aplicações práticas. Podemos imaginar os pesos das arestas como sendo distâncias entre as cidades, os custos de transporte em uma determinada rodovia, o tempo gasto e diversos outros fatores. O caminho mais curto em um grafo não ponderado é aquele que acumula o menor número de arestas entre os vértices. Em um grafo ponderado, é aquele que possui o menor valor possível. Para resolver os problemas de caminhamento, existem algoritmos que podem trabalhar em cima de grafos que apresentam diferentes características e também resolver problemas com diferentes características. É importante ressaltar que a eficiência desses algoritmos depende da maneira como o grafo é representado no computador. O algoritmo de Dijkstra foi apresentado por Dijkstra em 1959. Encontra os caminhos mais curtos de um vértice de origem para todos os demais, em grafos com arestas de valores positivos. A complexidade, no pior caso, é A mais V log de V, onde A é o número de arestas e V de vértices. Esse é um código em C++ que executa o algoritmo de Dijkstra. Essa é a função que executa o algoritmo. Os parâmetros de entrada são o grafo, representado através de uma matriz de adjacências, a ordem, o vértice de origem, o vetor custo e o vetor rota. O 1º elemento do vetor custo guarda a distância entre o vértice de origem até o vértice i. O vetor rota guarda o rótulo do vértice anterior ao vértice no caminho entre o vértice de origem e o vértice i. A variável r armazenará o próximo vértice da rota. Ela é inicializada com -1 para indicar que por enquanto não armazena nenhum vértice válido. Essa seção inicializa os vetores. O vetor custo é inicializado com inf que representa infinito, para indicar que não foi preenchido com valores válidos ainda. O mesmo vale para o vetor rota, que ao invés de inf é preenchido com -1. O custo do nó de origem é 0 e o vértice anterior ao nó de origem, na rota, é ele mesmo. Esse é o loop principal do algoritmo. Esse loop for itera sobre todos os elementos do grafo. E o R vai armazenar o vértice não visitado de menor custo, que será o próximo vértice da rota. Caso não encontre nenhum vértice, o algoritmo termina a execução. O vértice R é marcado como visitado. Esse outro loop for itera novamente sobre todos os elementos do grafo. Caso o caminho entre R e I exista e o custo do vértice I ainda não tenha sido preenchido, o custo do vértice I é atualizado com o custo do vértice anterior da rota mais o custo do vértice anterior até o atual. A posição de índice I guarda o vértice anterior à rota. Agora eu vou executar esse algoritmo em cima deste grafo aqui, representado por essa figura. No código, ele está sendo representado através de uma matriz de adjacências. Esse é o resultado do processamento. O vetor custo, que armazena o custo para visitar o índice 0, é 0, pois o vértice de origem é o próprio 0. Para visitar o vértice 1 é 100, para visitar o vértice 2 é 1, e para visitar o vértice 3 é 3, pois primeiro ele tem que passar pelo 2, e esse caminho tem custo 1, e depois do 2 para o 3, que tem custo 2. E esse é o caminho de menor custo, pois se ele viesse por aqui, o custo seria 300. E o vetor rota, o último vértice da rota para visitar o vértice 0 é ele mesmo. Para visitar o vértice 1 é o 0. Para visitar o vértice 2 é o 0. E para visitar o vértice 2 é preciso passar primeiro por 2.
O algoritmo de Bellman-Ford também é utilizado para calcular o caminho mínimo entre um vértice e os demais, porém permite arestas de valores negativos, desde que o circuito que elas estejam inseridas não tenha custo negativo. No pior caso, sua complexidade é V vezes A. Se um grafo possui um ciclo negativo, não existe um caminho de custo mínimo, pois qualquer caminho pode gerar um custo ainda menor quando é realizado mais um caminhamento pelo ciclo negativo. Esse é o código em C++ do algoritmo Bellman-Ford. Essa é uma estrutura que representa uma aresta. Essa é a função que executa o algoritmo. Ela recebe como parâmetro o grafo, representado através de uma matriz de adjacências, a ordem do grafo, o vértice de origem e um vetor que armazenará o custo até o 1º vértice, onde I é o índice do vetor. Esse trecho preenche o vetor de arcos. O vetor custo é inicializado com infinito. Esse loop preenche o vetor custo com o valor de custo para visitar cada vértice. Este outro loop descobre se existe um ciclo negativo. Caso exista, ele retorna false, ao invés de true. Agora, eu irei executar o algoritmo usando o mesmo grafo utilizado anteriormente. A diferença é que primeiro eu vou rodar o algoritmo com esse grafo e depois eu trocarei esse valor de 1 para -1. Aqui está representado o grafo, igual na imagem. E aqui o valor de 1 foi trocado para -1, para criar um ciclo negativo. Esse foi o resultado do algoritmo. Aqui ele retornou o vetor de custo e não existe ciclo negativo no grafo 1. Aqui ele retornou um outro vetor de custo e ele indica que existe um ciclo negativo no grafo 2. Falando sobre coloração de grafos. Para colorir um grafo, basicamente, esse consiste em colorir seus vértices de modo a não repetir as cores nos vértices adjacentes. A dificuldade em se fazer isso está em se utilizar a menor quantidade de cores possíveis para colorir todo o grafo. Sabe-se que o número máximo de cores para se colorir um grafo vai ser o seu maior grau mais 1. No caso, o maior grau vai ser a quantidade de ligações que vai ter em um só vértice. Agora, algumas definições sobre o grafo. O grafo é representado por G. O seu número cromático, então, vai ser dito como x de G ou K. Com esse K, a gente pode dizer que um grafo é K colorizável. No caso, 2 colorizável ou 3 colorizáveis, se utilizar apenas 2 cores para se colorir ele. A gente tem alguns grafos que a gente já sabe a quantidade de cores definidas para se colorir. Um grafo bipartido irá se utilizar 2 cores. Um grafo ciclo ímpar vai se utilizar 3 cores. E para um grafo completo se utiliza a mesma quantidade de cores com a mesma quantidade de vértices. A gente tem algo chamado que é o teorema das 4 cores. Isso quer dizer que um grafo planar, para se colorir seus vértices com cores distintas, não vai ser mais necessário mais que 4 cores. O teorema de 4 cores se mostrou muito difícil de ser comprovado na primeira vez que ele foi proposto por Francis Gurt. Mas muitos anos depois, Apple e Haken, eles conseguiram comprovar isso com a ajuda do computador. Basicamente, eles deram um contra-exemplo de mais ou menos 2.000 grafos planares e nenhum desses casos foi uma contraprova. Então, por isso, eles aceitam o teorema das 4 cores para grafo planar. Uma das utilizações da teorema de 4 cores é para se colorir um mapa. Aqui a gente tem o exemplo do mapa do Brasil, que todos os estados foram coloridos com apenas 4 cores. Tá, agora, existem alguns algoritmos para se efetuar a coloração de grafos. Infelizmente, nem todos eles garantem a coloração mínima, mas pelo menos é um número próximo. Alguns exemplos são os algoritmos de força bruta, guloso e limitante superior. Aqui nesse slide a gente vai apresentar o Weld-Powell. Então aqui a gente vai dar o exemplo. A primeira coisa que você faz
separar todos os vértices e colocar o grau de cada um. Então aqui. A segunda parte vai se colocar eles em ordem decrescente. Então você vai colorir o primeiro vértice e procurar todos os grafos não adjacentes a ele e botar na mesma cor. Como aqui não tem nenhum deles ser colorido. Faz isso para o 4, não adjacente a ele é o 3. Faz isso para o 5, o grafo foi totalmente colorido. Na coloração de grafos, nem sempre vai ser só a coloração de vértices, também temos a coloração de arestas. Basicamente, haverá atribuição de cores para as arestas de um grafo, de forma que não haja duas arestas adjacentes tendo a mesma cor. Eles podem ser usados para representar salas de aula, processos a serem executados, horários, entre outros. O número mínimo para se colorir um grafo é o seu índice cromático. Ele foi definido pelo Teorema de Wieseck, ou seja, o seu índice colorizável será igual ao seu grau máximo ou igual a ele mais 1. Temos aqui um exemplo retirado das notas de aulas do professor Edmilson. A figura apresenta uma solução para agendamento de reuniões, em que são necessários 4 horários, representados pelos números de 1 a 4, para adiar reuniões entre as 10 pessoas, tomadas 2 a 2. Falando agora sobre fluxo em rede, vou apresentar alguns conceitos. Primeiro, o que é uma rede? Uma rede é um grafo dirigido e sem laços, que possui exatamente uma raiz e uma antirraiz. Já o fluxo é o envio de entidades de um nó para o outro, percorrendo algum dos arcos de rede onde aqueles nós fazem parte. Já o fluxo em rede é um grafo orientado em que cada aresta, na origem e destino dela, tem uma capacidade não negativa. O grafo geralmente é representado por G, E de V, sendo E o conjunto de arestas e V o conjunto de vértices. E algumas propriedades agora dos fluxos. O fluxo que vai circular em um gráfico, ele deve ser igual ou menor à capacidade máxima desse fluxo. O fluxo em uma direção deve ser igual ao seu fluxo na direção oposta. E, por fim, um fluxo que entra deve ser igual ao que sai, exceto na origem e no destino. No fluxo em redes, temos algumas propriedades importantes, que são os cortes, em que o grafo é separado em duas partes, como um nó de origem e outro como um nó de destino. Redes residuais, consistem em arestas que podem admitir mais fluxo. O fluxo máximo é o número máximo de unidades de fluxo que é possível enviar através de rede, desde o nó origem até o nó destino, sem violar quaisquer restrições de capacidade. Já caminhos aumentantes são caminhos simples da origem ao destino. Então, todos os conceitos apresentados são importantes para o método de Ford-Fulkerson. Basicamente, esse método ele resolve o problema de fluxo máximo. Como ele vai funcionar? Ele vai escolher um caminho aumentante qualquer com fluxo inicial igual a 0. Este caminho deve levar da origem até o destino, e assim você vai calculando as redes residuais do caminho. Por fim, você envia esse valor residual ao longo do caminho e atualiza o fluxo. Isso irá se repetir até não haver mais caminhos em ampliação. Agora, dando mais um exemplo para explicar melhor sobre o método de Ford-Fulkerson, aqui a gente tem um gráfico e o fluxo dele está todo representado. O que vai acontecer? A gente vai escolher um caminho com fluxo inicial igual a 0, da origem até o destino. E a gente vai calcular o residual dele. O primeiro residual vai ser de 3, que a gente vai adicionar ao fluxo máximo, e vamos retirar isso do caminho escolhido. Então, como ficou 0 do 0 até 3, de 3 até 1 ele foi diminuindo em 3, então ficou 2, de 1 a 4 diminuiu, ficou em 4. A gente vai continuar isso até não ter mais como percorrer esse grafo. Agora a gente fez para o outro caminho, adicionou mais 3 para o fluxo máximo. Por fim, agora também o outro caminho adicionou mais 2. Agora a gente tem um fluxo máximo igual a 8. Agora falando sobre algumas aplicações que pode ter no fluxo em rede.
Ele pode ser utilizado em sistemas elétricos de transmissão, peças se deslocando por linhas de montagem, envio de produtos do produtor ao distribuidor, imagens ou dados em rede de comunicação, expedição de cartas, a estação de correio, até os seus destinatários, entre outras aplicações. Emparelhamento é quando um vértice se liga com apenas um único vértice para todos os outros vértices do grafo. Um exemplo bastante conhecido é o problema das vagas da universidade. Um aluno procura por uma vaga numa universidade A, enquanto está na lista de espera da universidade B. Se esse aluno for chamado para a universidade B, ele abandonará a universidade A e irá para a B, deixando a universidade A com uma vaga sobrando. Então a universidade A chamará alguém da lista de espera, que poderá deixar outra universidade com vaga sobrando, e assim por diante. No emparelhamento maxial, chegamos a um limite de arestas que podemos ter em um grafo. Na figura, tanto a linha tracejada quanto as linhas sólidas eram arestas de um grafo. Se analisarmos apenas a linha sólida, percebemos a tentativa de criar um emparelhamento. Vamos supor que esse grafo represente a afinidade entre alunos e estamos querendo formar pares para fazer um trabalho. Nesse arranjo não é possível fazer duplas por afinidade mais, afinal não é possível formar dupla mais, deixando alguns alunos sozinhos. No emparelhamento máximo não existe um emparelhamento melhor que esse, e no emparelhamento perfeito não existe vértice sem par. Na figura de exemplo, nós rearrumamos as arestas, assim conseguimos criar o emparelhamento máximo. Dessa maneira, teríamos selecionado o problema da sala de aula. Todos os alunos estão fazendo trabalho com alguém com afinidade e não existe aluno sem par. Nesse exemplo, esse grafo ele é tanto um emparelhamento máximo quanto perfeito. Como visto antes, um grafo bipartidário é um grafo que pode ser dividido em dois conjuntos em que os vértices de um conjunto não se conectam entre si, apenas com outros conjuntos. Para termos um emparelhamento perfeito em grafos bipartidários, precisamos que o número de vértices seja igual e que para cada um do subconjunto A exista um vértice B conectado. Um caminho alternante possui arestas alternadamente emparelhadas. Isso quer dizer que esse caminho vai passando no grafo e vai encontrando alternadamente uma aresta que pertence ao emparelhamento e uma aresta que não pertence. É possível melhorar o emparelhamento se encontrarmos um caminho alternante que inicie e termine em um vértice que não faz parte do emparelhamento. Então esse caminho é chamado de caminho aumentante. Na figura um exemplo de caminho aumentante, que alterna entre vértices emparelhados e não emparelhados. Para melhorar a explicação, falaremos do algoritmo de Edmonds. Basicamente, temos que encontrar um caminho alternante, trocar a ordem alternada desse caminho, ou seja, antes esse caminho começava e terminava com vértices não emparelhados. Trocamos as arestas do emparelhamento para começarmos e terminarmos com vértices emparelhados. Veja o exemplo. Na primeira figura, temos algumas arestas em vermelho. Essas arestas estão representando os vértices emparelhados. Porém, a gente tem alguns vértices que não estão emparelhados, eles estão sozinhos. Se reparar na segunda figura, só deixando o caminho alternante. Ele começa com um vértice que não está emparelhado, seja o 3 ou seja o 4, e as arestas vão alternando entre não emparelhadas, emparelhadas e não emparelhadas. Na terceira figura, nós invertemos as cores das arestas. Então nós vamos ter uma aresta emparelhada, uma não emparelhada e uma emparelhada. Se nós voltarmos as outras arestas que estavam antes, agora nós temos 3 emparelhamentos e não temos mais nenhum vértice livre.